Olá pessoal, tudo bem? Professor Braulio. Vamos tratar agora do módulo 4 da Educação Física. Vamos trazer temas bem importantes aqui para a nossa sociedade, de uma forma geral, e para o Enem, num contexto particular específico, né? Então, espero que esteja tudo bem com vocês. E vamos, portanto, passar a esse debate específico aqui do nosso Super Enem e IFCE. E aí a gente passa a tratar especificamente dos slides. Eu sou professor do campus de Morada Nova, como já me apresentei no módulo 3, sou formado em Educação Física aqui pela Estadual do Ceará, e hoje desenvolvo esse trabalho no campus de Morada Nova. Nesse módulo 4, nós vamos tratar especificamente de temas relacionados à esportivização e a questões de gênero, que são temas bem importantes na educação física. Então, vamos passar, portanto, para os slides, para que a gente possa desenvolver esse tema. Beleza? Então, avançando aqui, passamos, portanto, para essa dimensão da introdução, e aí, lembrando, nesse contexto da educação, da introdução, que a educação física se insere na área de linguagem. E aí, como tratamos no módulo 3, vale mencionar que a educação física se insere na área de linguagem, não somente pela dimensão da linguagem corporal, mas porque as práticas corporais são entendidas como textos culturais, e nesse sentido a gente precisa de um olhar ampliado sobre essas práticas corporais e saber olhar para determinado aspecto da cultura corporal de movimento e fazer essa leitura sobre os diversos aspectos, né? Culturais, sociais, econômicos, políticos, e por esse motivo nós vamos abordar temas bem específicos hoje e também destacar a forma como a educação física aparece no Enem, que é uma abordagem interdisciplinar, ou seja, da educação física articulada com outras disciplinas, especialmente da área de linguagem, né? E que traz temas sensíveis e importantes para a nossa sociedade atual. Beleza? Então, a gente tem, basicamente, dois pontos que nós vamos discutir, dois conteúdos, né? O primeiro deles é a chamada esportivização das práticas corporais. Mas o que é essa esportivização? Né? Então, nós vamos tratar em profundidade o que seria isso, mas, basicamente, é uma atribuição de características de esporte a práticas corporais que não são esporte, certo? Em um segundo momento, nós vamos discutir a relação entre educação física e gênero. Então, quando a gente tratou no módulo 3 de educação física e sociedade, a gente viu que tem distintas perspectivas de analisar essa relação entre educação física e sociedade. Uma delas é essa questão do gênero, certo? Que é uma dimensão bastante abordada no Enem, por isso que a gente está trazendo para cá. Então, nós fizemos um apanhado geral dos principais temas abordados no Enem nos últimos 5 anos, assim como uma matriz de referência para o Enem. E aí, elencamos esses conteúdos nos 4 módulos, e esses são os 2 últimos pontos que nós vamos discutir. Tudo bem? Então, da matriz do Enem, o nosso objetivo é trabalhar essa competência 3, da matriz de referência de linguagem, código e suas tecnologias, que diz compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, investigadora social e formadora da identidade, certo? E aí nós vamos focar em outras habilidades dessa vez. A habilidade 10, que diz reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas, e a habilidade 11, que diz reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho e alternativas de adaptação para os diferentes indivíduos. Então, o foco serão essas 2 habilidades, e nós vamos entrar particularmente nos temas esportivização, como mencionei na introdução, e educação física e gênero. Nesse sentido, vamos iniciar com a esportivização das práticas corporais. Então, vamos fazer aí um giro nessa dimensão da esportivização das práticas corporais e vamos abordar, portanto, primeiro o seu conceito básico, que é a principal ênfase que nós vamos tratar aqui, certo? Então,
o que seria essa esportivização, essa palavrinha aí, que a gente pouco ouve falar, né? Então, o conceito de esportivização que consta no Dicionário Crítico da Educação Física, que traz alguns conceitos importantes, diz o seguinte: ato ou efeito de converter ou transformar uma prática corporal em esporte, ou uma prática social em assumir códigos próprios desse fenômeno. Então, o que é que isso quer dizer, né? Primeiro, que seria uma prática corporal? Sob o prisma da Base Nacional Comum Curricular, as práticas corporais podem ser entendidas como textos culturais, né? Então, a gente precisa olhar para essas práticas corporais e saber fazer essa leitura, por isso que está na área de linguagem. E na Base Nacional Comum Curricular, essas práticas corporais, elas são estruturadas em 6 unidades temáticas. Então, a gente tem esporte, a gente tem dança, a gente tem práticas corporais de aventura, a gente tem as ginásticas, a gente tem as lutas, né? Então, é um conjunto de manifestações da cultura corporal de movimento que são práticas corporais e nem todas elas são esporte. Na verdade, das 6, só uma das 6 unidades temáticas da educação física é o esporte. E aí tem vários esportes diferentes, né? Apesar de que luta se constitui como uma unidade temática e, dependendo da abordagem, também pode ser considerado um esporte. Mas, enfim, a esportivização seria pegar uma prática corporal qualquer, por exemplo, o que seria uma prática corporal? Um exemplo de prática corporal. A gente poderia pegar a prática de capoeira, né? Então, a capoeira, ela tem toda uma trajetória histórica, né, que fundamenta, inclusive, a capoeira já foi proibida em determinado período histórico no Brasil, isso é importante dizer. E aí, recentemente, assim, nos últimos anos, a gente tem o advento de competições de capoeira, né? Ou seja, a prática que não era competitiva, não era esportiva, vamos dizer assim, passa a adquirir características que são do esporte, né? Como é o caso da capoeira. Passando para a segunda metade dessa definição, ou uma prática social em assumir os códigos próprios desse fenômeno, né? Um exemplo de uma prática social que pode assumir os códigos desse fenômeno, que seria o fenômeno esportivo, né? A gente teria, por exemplo, os festivais de quadrilha junina, né? São práticas sociais, né, que diz respeito à cultura de um determinado povo e que, na medida em que a gente tem festivais, que a gente tem competições, acaba assumindo códigos que são próprios do fenômeno esportivo, né? Então, a gente cria um cenário de competições, um cenário muitas vezes até de alto rendimento, que as pessoas precisam se preparar fisicamente para aquela apresentação. Então, assume esses códigos, vamos dizer assim, certo? Mas que códigos são esses? Então, para a gente entender quais características essa prática corporal ou essa prática social assume para se tornar esportivizada, é interessante a gente entender quais são esses códigos, né, do esporte. Por isso a gente passa, no próximo slide, a tratar especificamente desses códigos, né, ainda sobre o prisma do Dicionário Crítico da Educação Física. Então a gente tem, assim, na esportivização, o esporte é entendido num sentido restrito, como uma prática corporal, uma prática motora corporal, ou seja, não é uma perspectiva ampliada do esporte. Nesse sentido, na medida em que a prática social ou a prática corporal ela é esportivizada, ela perde alguns dos seus sentidos originários, vamos dizer assim, né? Em detrimento da competição. E que códigos são esses? Primeiro, orientar a comparação, orientada a comparar desempenho. Então, existe uma comparação de desempenho, seja em qual for a modalidade. Quando se trata de esportes de invasão, né, como é o caso do futebol, do basquete, do handebol, esse desempenho é pela pontuação feita ou pelos gols marcados, né? Então, o desempenho de uma equipe é comparado com a outra. E em modalidades individuais,
depende de que prática a gente está falando. Quando a gente fala do atletismo, por exemplo, né, os esportes de marca, como corrida, a comparação ela vai envolver em quanto tempo o atleta ele vai se deslocar determinado percurso. Por exemplo, a prova de 100 metros, quem fez em menos tempo. Ou distância de arremesso de peso, de disco, de dardo, né? Assim como aquelas que envolvem um elemento mais estético, como a ginástica artística, ginástica rítmica, que envolve uma comparação de desempenho a partir da arbitragem, né? Que faz um julgamento com relação às manobras realizadas, enfim, às posturas realizadas, certo? Então, o esporte tem essa característica do item A. No item B, a gente vê que ela é regida por um conjunto de regras, né? E aí essas regras, elas precisam ser uma só. Imagina se a gente vai fazer uma prática, por exemplo, de basquete e uma determinada equipe se desloca sem driblar a bola, sem bater a bola no chão, né? E a outra equipe segue a regra oficial, que é bater na bola no chão normalmente. Então, se torna desigual, né? Então, o esporte ele precisa ter essa mobilização das regras para que ele venha a existir. E, por fim, o último item, a gente tem que precisa de organizações responsáveis por estruturar. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no futebol, a gente tem a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol, que vai ajudar nessa regulação. E aí, do ponto de vista do brasileiro, do ponto de vista do Brasil, a gente tem as federações e a gente tem as confederações também. Então, todos os esportes, eles têm essa organização, essa instituição, né, que vai fazer essas regras se tornarem universais, vamos dizer assim. Então, quando a gente pega uma prática corporal ou uma prática social, que não é um esporte a princípio, né, e incute nessas práticas e adiciona esses 3 itens, né, ou, enfim, alguns desses 3 itens, essa prática passa a ser esportivizada e ela assume signos e códigos que são típicos do esporte, o que tem algumas vantagens do ponto de vista da sua maior difusão. Então, muitas vezes, quando a modalidade assume características do esporte, né, ela amplia as suas possibilidades de visibilidade. Por outro lado, alguns aspectos originários, né, o sentido original daquela prática ter surgido acaba se perdendo um pouco. Então, são esses 2 lados que a gente precisa observar. E aqui a gente tem um exemplo, né, de um estudo que foi realizado no Instituto Federal do Pará, por Suelen Barbosa, foi publicado na nossa revista do IFCE, a Refise, que mostra, ela fez uma análise dos jogos internos do Instituto Federal do Pará. E aí ela identificou a ausência de práticas corporais não colonizadas, vamos dizer assim, né? Práticas típicas do lugar que não eram trabalhadas nesses jogos. E isso a gente vê não só nessa realidade, mas em praticamente todas as escolas do Brasil. Então, os nossos jogos de interclasse, os jogos internos, a gente não vê algumas práticas culturais serem trabalhadas, né? A gente vê mais os esportes clássicos, que é futsal, basquete, handebol, voleibol, né? Então, basicamente, a gente para aí essas articulações. E aqui, pessoal, para finalizar esse tema, eu gostaria de mostrar para vocês algumas imagens que mostram essa esportivização, né? Que aí demonstra esses 2 lados. Primeiro, a prática da capoeira. Então, aqui a gente tem uma premiação. Então, obviamente, essa premiação ela decorre de um aspecto da competição. Segundo, a gente tem os jogos indígenas, né? Que aí é bem importante também de destacar, é tema de questão do Enem, como nós vamos ver um pouco mais à frente, em que a gente vê práticas que são culturais, jogos autóctones, né? Que acaba sendo esportivizada também, né? E se tornando uma competição. Festival de quadrilha junina, como comentamos aqui, né? Que a gente identifica aí nessa imagem um caráter mais de competição, uma dimensão mais de rendimento, né?
E, por fim, a gente tem a prática de skate, que a princípio não era um esporte competitivo, que a gente tem aí a Raíssa Leal, lá a Raíssa do Maranhão, desenvolvendo aí essa prática, acabou ganhando competições e, inclusive, culminou com o skate enquanto esporte olímpico, né? Então, pessoal, basicamente era isso com relação à dimensão da esportivização. E aí a gente entra em um segundo tema, fazendo aí esse giro com relação à educação física e gênero, e vamos tratar algumas coisas específicas e identificar também que são temas que são abordados recorrentemente no Enem, certo? Para isso nós vamos conceituar, a partir também do Dicionário Crítico da Educação Física, professora Silvana, da Federal do Rio Grande do Sul, desenvolve esse verbete, esse tema, né, em que nós vamos utilizar um pouco do material que ela produziu para abordar aqui com vocês. Então, a gente tem primeiro o conceito de gênero, que basicamente se refere à construção social do sexo. Sexo, aí a gente entende enquanto masculino ou feminino, certo? Então, sexo, a gente tem uma dimensão mais biológica, vamos dizer assim, masculino ou feminino, e quando a gente aborda a dimensão do gênero, é basicamente como a pessoa se identifica em relação ao seu sexo, né? A construção social, portanto, do sexo. E aí, pessoal, a gente tem esses estudos relacionados com a educação física e gênero possibilitaram ferramentas analíticas que nos permitem vislumbrar diferentes aspectos. E por esse motivo também nos permitem realizar análise mais profunda de algumas questões que são abordadas no Enem. Então, vamos fazer a leitura desse pequeno fragmento aqui. A gente tem, como ferramenta analítica, possibilitou compreender que os corpos, as gestualidades e as representações de saúde, beleza, performance e sexualidade são construções históricas que, em diferentes tempos e culturas, foram associadas aos homens e às mulheres, produzindo ainda representações de masculinidades e feminilidades. Então, a gente tem aqui diferentes temas que transversalizam a questão do gênero, né? Que a gente muitas vezes nem sabe que perpassa essa questão de gênero, em que a gente pode analisar sob o prisma dessa discussão. Então, aqui a gente tem, por exemplo, as gestualidades, as representações de saúde, as representações de beleza, né? Então, tudo isso são questões bem recorrentes no Enem, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Beleza, pessoal? Avançando aqui, tem 3 temas, a partir dessas análises, que a professora Silvana demonstra que esses estudos possibilitaram a gente abordar. Então, o primeiro deles é a identificação do termo gênero como sinônimo de sexo, né? Na verdade, a diferenciação dessas duas questões, que sexo diz respeito à dimensão biológica, homem ou mulher, e gênero a uma construção social, certo? Então, gênero é como essa pessoa se percebe, de certo modo. Então, primeiro ponto, que esses estudos permitiram essa diferenciação. Segundo ponto, estudo de estereótipos e papéis sexuais com a possibilidade de abordar as relações de gênero. Então, a gente vê muitas vezes no esporte esses estereótipos de que, por exemplo, determinado esporte é para mulheres ou que determinado esporte é para homens. Então, a gente precisa desconstruir algumas dessas relações, considerando que o futebol, por exemplo, que já foi proibido para mulheres, deve ser praticado por mulheres, sim, né? E outros esportes também que nasceram eminentemente para mulheres, como, por exemplo, o nado sincronizado, podem e já são praticados por homens também, né? Então, essas são questões bem pertinentes e bem interessantes para que a gente possa trabalhar. Terceiro e último ponto, né, a identificação entre estudos sobre mulheres e estudos de gênero. Então, especificamente na dimensão da mulher, que é um fato que a gente percebe muito nessas questões do Enem, que permeiam desde a inserção das mulheres em determinados espaços que são concebidos como se fossem exclusivamente para homens, até mesmo a dimensão da igualdade salarial. Homens e mulheres que exercem a mesma função e a remuneração são diferentes, né? Então, nós vamos ver
essas questões sendo abordadas nas nossas análises em relação ao Enem, certo? Como é que isso aparece na prática, especificamente essas dimensões de educação física, gênero e das mulheres adentrarem ao esporte? A gente vê falas como essas 4 que eu destaquei aí, né? O esporte é coisa de homem, então a gente vê muito falas nesse sentido. No caso do futebol, né? Chuta feito homem, ou joga feito homem, né? Isso de um homem em relação a um outro homem. Lugar de mulher cuidando da casa, né? Então, uma outra fala bem problemática. Outra, nossa, ela joga igual um homem, no caso das mulheres que se destacam, né, no jogo, aí os comentários são que ela joga como se fosse um homem. Então, são algumas falas problemáticas que a gente precisa trabalhar e a gente precisa, de certo modo, abolir das nossas práticas, que é uma habilidade que vocês vão ver que o Enem acaba também exigindo, o que eu vejo de modo muito positivo, certo? E aí, para finalizar esse tema, né, essa parte teórica, eu trago algumas notícias para vocês que nos permitem vislumbrar que esse tema é um tema ainda bastante atual, né? E essas questões, por esse motivo, também são bastante recorrentes no Enem. Primeira notícia aqui, ó, o Corinthians vai estampar frases machistas para combater o preconceito no futebol. O que são essas frases machistas? Eu mostrei algumas para vocês. Que esporte é coisa de homem, falar com outro homem joga feito homem, né? Então são frases machistas que acabam sendo reproduzidas e a gente precisa dar luz a essas frases para poder problematizar, trabalhar e fazer com que elas não se repitam. Segunda notícia, principais adversários do futebol feminino são machismo enraizado e pouca visibilidade. Então, essas frases, elas demonstram, essas frases machistas, né? Elas demonstram isso que essa notícia está falando, que é esse machismo enraizado, né? E a pouca visibilidade. Então, a gente vê transmissão de jogos do futebol masculino em várias plataformas e do futebol feminino a gente quase que não vê, né? A mesma coisa no videogame. Tem até uma questão do Enem que vocês vão resolver aí, que tem relação com isso, né? O videogame, o futebol digital, né? Praticamente todas as equipes são de futebol masculino. Quase a gente não tem hoje o futebol feminino. Hoje a gente tem algumas equipes de futebol feminino e antes a gente não tinha nenhuma, certo? Mais uma notícia. Fórum da Mulher no Esporte defende a evolução em busca da equidade de gênero. Então é uma disputa que acontece, dá para ver que essa notícia aí, ó, é de agosto de 2022, então são temas extremamente atuais que a gente precisa estar abordando para que essas evoluções ela reverbere e permaneça ainda mais. Última notícia, que inclusive coloquei no slide lá do módulo anterior sobre educação física e sociedade, que é a Nilmara, né, que acabou assumindo uma função de técnico no futebol masculino, que a gente pouco vê. Então, para ser técnico no futebol masculino, não necessariamente precisa ser homem. O mesmo acontece no futebol feminino, né? Então, muitas equipes de futebol feminino, essa função gerencial de técnico, muitas vezes é ocupada por homens, e pode muito bem ser ocupado também por mulheres. Então, essa notícia dá luz também a essa dimensão. Certo, pessoal? E aí a gente tem mais uma notícia, essa é bem interessante também, inclusive ela é interessante para ser lida e trabalhada na íntegra em aulas de educação física. Então, se algum professor de educação física está nos assistindo agora, faço o convite para fazer a leitura integral e trabalhar em aula, porque é bem interessante, né? Ó, a Liga de Futebol Feminino dos Estados Unidos é suspensa um dia depois das acusações de abuso sexual contra treinadores. Então é um fato que acontece, que a gente precisa trabalhar profundamente, porque se trata de um crime. E uma outra questão importante também, que eu acho importante a gente trabalhar em aula, é justamente essa. Ó. Quando meninas ganharem bola ao invés de boneca, o futebol feminino será um esporte de massa, né? Então, essa cultura do machismo, ela começa desde a infância, né?
Desde os presentes, desde os brinquedos. Então, a bola é uma coisa de menino e a boneca é uma coisa de menina, né? Que acaba prejudicando essa participação das mulheres no esporte no decorrer da vida. Então, é uma dimensão cultural que não se dá somente já na fase da adolescência, da iniciação esportiva, mas se dá desde a primeira infância, né? E, por fim, esse é um tema também que eu sugiro ser trabalhado em aula, né? Uma notícia que eu sugiro a leitura na íntegra, que o título da notícia diz o seguinte: por que a seleção feminina dos Estados Unidos recebe menos que a masculina se gera mais dinheiro, né? Então, no caso dos Estados Unidos, o futebol, né, que no caso do futebol, como a gente conhece, é chamado de soccer lá, né? O futebol americano é uma outra coisa. Ele é bem mais praticado, assim, no geral, ele é bem mais praticado por mulheres, né? E aí, mais pessoas assistem aos jogos femininos do que o masculino. Então, tem algumas coisas nesse sentido, nessa reportagem, que acaba gerando um lucro um pouco maior, né, do feminino em relação ao masculino, mas ainda assim, a remuneração das atletas femininas é menor do que a do masculino. Então, é um artigo interessante para a gente tratar um pouco dessas questões, certo? Então, pessoal, a gente finaliza esse conteúdo abordando, primeiro, a dimensão da esportivização e, segundo, a dimensão da educação física e gênero. Não sei se ficou alguma dúvida aí com relação a esse tema. E aí a gente fecha essa primeira parte de conteúdos teóricos e, na segunda parte, vocês vão ver como essas dimensões que nós trabalhamos aqui são recorrentemente abordadas no Enem e nos temas, nas questões mais atuais, né, dos últimos 5 anos, certo? Muito obrigado pela atenção e vejo vocês aí na resolução das questões. Até mais.